convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 1. Josué, capítulo 1. Josué é um livro muito interessante. Josué é um livro de transição. Se você lembrar da história, desde quando Moisés sai com uma turma do Egito, as 10 pragas, a última praga, a primeira Páscoa, e eles vão para o deserto, saem do Egito, vão para o deserto. No deserto tem uma série de situações, onde aquela geração morre no deserto, por incredulidade, por desobediência, mas aquela geração morre no deserto, somente Josué e Caleb que vão pisar na terra prometida. Então vem uma próxima geração, é uma turma nova, é uma galera jovem, é uma turma que alguns nasceram no deserto, porque eles ficaram 40 anos no deserto, outros eram pequenos quando saíram do Egito, mas não tinham muitas memórias do Egito, mas é uma turma nova, por isso que eles têm o Deuteronômio, a segunda lei, ou repetição da lei, é justamente para essa nova geração que assumiria a terra prometida. Josué é um jovem para os padrões da época, provavelmente 40 anos, mas 40 anos para aquela época era novo. Aliás, eu acho que hoje também, 40 anos é jovem de tudo, 40 anos está na flor da idade, está começando, 40 anos, 46 já passei um pouquinho, mas 46 já, mas 40 anos ainda é jovem. Josué é um jovem, 40 anos era muito novo para a época, é um jovem que precisa assumir uma nação, mais ou menos arredondando de 3 milhões de habitantes. Eles vão para o deserto, se você lembra do Antigo Testamento, eles vão para o deserto, Gênesis capítulo 50, a família de José, com a história de José do Egito, se você viu a novela da Record, mas José do Egito, eles vão lá com 72 pessoas da família de José, vão para o Egito. Aí começa Êxodo, tem 2 milhões e meio de habitantes, num bairro. Faraó olha para aquilo e fala, essa turma cresceu demais. Claro que isso é depois de 450, 480 anos, os últimos 90 anos eles são duramente escravizados, severamente machucados, por isso que Moisés acaba matando o egípcio, e aí tem toda essa história. Então agora tem uma turma nova, que morre no deserto por causa da desobediência e da incredulidade, e essa nova geração, tirando Josué e Caleb, essa nova geração é que vai conquistar a terra prometida. E eu fico imaginando então Josué, que na Bíblia mostra por várias vezes ele seguindo Moisés, ele sendo um auxiliar de Moisés, em vários momentos da vida de Moisés, onde ele tem um encontro com o Senhor, onde ele tem decisões estratégicas, decisões firmes com relação ao povo, mostra Josué o seguindo, Josué o acompanhando, Josué aprendendo com ele. Mas esse jovem agora precisa assumir essa nação, e eu imagino então que surjam algumas dúvidas no coração de Josué, algumas perguntas, e esse texto do 1º capítulo, o Senhor fala com Josué, e quando o Senhor fala com Josué, por 3 vezes ele repete a expressão, seja forte e corajoso, por 3 vezes ele diz para Josué, seja forte e corajoso, e eu imagino que nessas 3 vezes que o Senhor fala para Josué, seja forte e corajoso, ele responde talvez a estas dúvidas de Josué, porque Josué talvez perguntasse, tá bom, agora eu assumi essa nação, eu saí do deserto, mas para onde eu vou? O que eu faço? Qual é a direção? Você tem que assumir a terra prometida, mas ali na terra prometida, onde Deus tinha mandado, onde Deus tinha mostrado, a terra que mana leite e mel, tinha aproximadamente umas 7, 8, 9 nações, pelo menos 7 cidades para conquistar, e algumas muradas, fortificadas, alguns exércitos ali. Então ele tinha para onde eu vou? O que eu começo? Qual nação eu enfrento primeiro? Qual o caminho a seguir? Qual é a direção a tomar? Ele está com uma nação, arredondando aqui 3 milhões de pessoas, vivendo como nômades, acampadas no deserto, com uma missão, tem que assumir a terra prometida, com 9 nações nessa terra prometida, com 9 cidades grandes, com gigantes que eles já tinham visto, que eles já tinham espiado a terra. Talvez a pergunta seja, por onde eu começo? Qual é a direção a tomar? E ao mesmo tempo ele devia se perguntar, tá bom, mas como que eu vou fazer essa turma obedecer? Essa nova geração ouviu, mas vários desobedeceram no meio do caminho, vários sofreram a consequência.
Como que eu vou fazer essa turma obedecer? Como que eu vou fazer essa turma ser guiada na mesma visão, no mesmo propósito? Como que eu vou liderar essa turma? E com certeza também surgiram várias questões pessoais, de medos, inseguranças, talvez questionamentos, dúvidas. Falei, Deus, me ajuda nisso. É dentro desse contexto que eu quero que você leia esse primeiro capítulo de Josué. É exatamente nesse contexto onde Josué recebe essa palavra. Diz assim no primeiro versículo: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, aí o primeiro, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Olha o segundo: tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão, e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Olha o terceiro: não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar. Feche os teus olhos mais uma vez. Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra agora possa ser clareada na nossa mente, que teu Espírito Santo nos ilumine, nos ensine, que o Senhor fale aquilo que o Senhor tem a nos trazer, direto do teu coração, para a nossa vida agora, em nome de Jesus, amém. Queridos, é dentro desse contexto que aparece essa primeira parte aqui desse primeiro capítulo, mas antes de olhar para essas 3 repetições do ser forte e corajoso, eu queria enfatizar ou ressaltar o versículo 5. Como seria bom se antes dos nossos desafios, e aqui eles vão enfrentar gigantes, literalmente falando, como seria bom se antes dos nossos desafios, antes dos nossos desertos, antes das nossas dificuldades, nós ouvíssemos uma palavra de Deus como essa: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Olha que forte isso. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Como seria bom se a gente tivesse ouvido isso antes dessa dificuldade que você tem enfrentado. Como seria bom se você estivesse, ou se todos nós ouvíssemos isso antes dos nossos desertos, antes de enfrentarmos os nossos gigantes, antes de enfrentarmos as nossas perdas, antes de enfrentarmos os nossos desafios. Como seria bom se a gente tivesse ouvido palavras assim. Mas o fato é que você tem essa palavra, porque essa palavra está aqui, ela é para mim e para você hoje. Ela, assim como foi com Josué, ela serve para a minha vida e para a tua vida hoje. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da tua vida, diz o Senhor. Ela serve para ti. Você pode olhar para Josué capítulo 1, versículo 5, e ouvir essa voz do Senhor, do Espírito Santo de Deus, sussurrando no seu ouvido, dizendo: assim como estive com Moisés, eu estou contigo. E aí você pode colocar o teu nome, coloca o teu nome no pessoal. Deus falando contigo: assim como estive com Moisés, eu estou com você, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Ah, como seria bom se lembrássemos de palavras assim, quando enfrentamos os nossos gigantes.
Porque todo mundo, se você não enfrentou nenhum gigante ainda, eu não falo literalmente, você sabe muito bem do que eu digo. Se você não enfrentou ainda, você vai enfrentar. Não quero te decepcionar, não quero te desanimar. Depois você vai vir, não desanime, não se apavore, não temas, mas a ideia é, todos nós enfrentaremos. Se você não passou por nenhum deserto ainda, provavelmente você vai passar. Pode ser um deserto diferente do meu, pode ser um deserto diferente do outro, pode ser um deserto diferente do seu filho, do seu cônjuge, mas todos nós passamos pelos nossos desertos. Porque é justamente no deserto o local que Deus nos aperfeiçoa, que Deus coloca as coisas em ordem, que Deus traz essa ordem à nossa vida. Lugar deserto, a palavra deserto literalmente é local onde Deus coloca as coisas em ordem. Dabar, que vem da palavra, midbar é a palavra deserto, é local onde Deus coloca as coisas em ordem, onde Ele pronuncia a sua palavra e põe ordem no caos. Ah, como seria bom se nós ouvíssemos palavras assim, antes de enfrentarmos os nossos desertos. O fato é que você já tem essa palavra. Então agarra essa palavra no seu coração. Guarda essa palavra no teu coração, e lembra disso quando você estiver enfrentando os teus maiores desafios, lembra disso quando você estiver achando que está passando os piores dias da tua vida, lembra que o Senhor é contigo, que Ele jamais te abandonará, que Ele jamais te deixará, que assim como Ele teve com Moisés, assim como Ele foi com Davi, assim como Ele foi com Samuel, assim como Ele foi com Sansão, assim como Ele foi com todos os outros homens e mulheres de Deus registrados na história, Ele é contigo, querido. A força dEle é contigo, Ele é por ti, Ele é contigo. Jamais se esqueça disso. E aí dentro dessa palavra, dentro desse contexto, Ele começa a falar para Josué. E aí Ele repete por 3 vezes essa expressão, ser forte e corajoso. Seja forte e muito corajoso. E aí eu gosto de ficar imaginando a história, eu gosto de ficar entrando na história, imaginando Josué, imaginando aquele acampamento, e eu fico imaginando que Deus responde talvez a alguns temores que Josué tinha. Porque depois de cada seja forte e corajoso, ele traz um conselho. Depois de cada seja forte e corajoso que ele repete, ele traz uma palavra, uma orientação. E é aqui que eu quero refletir com vocês. Olhar para essas 3 expressões, seja forte e corajoso, e perceber a palavra que Deus dá de conselho, de ensinamento para Josué e que serve para a nossa vida hoje. A partir do versículo 6, então ele vai dizer lá: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Seja forte e corajoso. A primeira palavra é direção, visão. Ele fala, seja forte e corajoso, e traz um conselho. Visão, você conduzirá este povo à terra que eu prometia dar aos seus antepassados. Então você precisa de direção. Lembra talvez qual seja, ou qual fora a dúvida de Josué, para onde eu vou? Tá bom, assumi essa geração, mas para onde eu vou? Para onde eu começo? O que eu faço? E Deus traz para ele e fala assim, ó, seja forte e corajoso. Visão, direção. Porque é muito fácil, gente, perdermos a visão quando enfrentamos os nossos gigantes. É muito fácil perdermos a visão quando estamos no deserto e vem uma tempestade de areia, e você não sabe para onde vai. É muito fácil perdermos a visão quando nós apanhamos de tudo quanto é lado, e você fala que a vida está te batendo, porque ninguém bate mais forte do que a vida, segundo o poeta Sylvester Stallone, ou Rocky Balboa, lembra? Ele fala, ninguém bate mais forte do que a vida, e quando você está apanhando da vida, de tudo quanto é lado que vem, e você não sabe mais para onde vem, é muito fácil a gente perder a visão. Por isso que Deus traz essa palavra para Josué, falando, não interessa o que vai acontecer, os desafios lá são gigantescos, literalmente falando, você vai enfrentar gigantes, você vai enfrentar cidades muradas, você vai enfrentar exércitos treinados e poderosos, lembra gente, é uma nova geração, os camaradas nunca tinham matado ninguém, nunca tinham enfrentado uma batalha, eles treinavam no deserto, isso era cultural da época, e os pais treinavam os seus filhos, aquela turma era treinada e muito bem treinada, porque eles ficavam no deserto treinando, mas eles nunca tinham enfrentado uma batalha, eles nunca tinham atravessado um homem numa espada, eles não sabiam o que era uma guerra, eles não sabiam o que era guerrear, e aí Josué tem esse desafio nas mãos, o que eu faço com esse povo, para onde eu vou? E Deus fala assim, seja forte e corajoso, mantenha a visão, mantenha a direção. É muito fácil perdermos a visão, perdemos a direção, quando a gente enfrenta as lutas da vida. É só a gente lembrar de Elias, depois de uma grande batalha, de uma grande vitória,
quando ele vence os profetas de Baal e de Aserá, ele foge para uma caverna e se esconde, pedindo a própria morte. É só lembrar de Pedro, quando o mestre se vai, Pedro abandona tudo e volta a pescar. Ou quando Pedro e o mestre começa a dizer que vai precisar se entregar, e que vai precisar morrer, que a morte está chegando, ele fala, não vou deixar o senhor morrer não, eu me ponho na frente, o senhor não vai morrer não. E ele fala, arreda-te de mim, Satanás, porque aquilo que convém não vem de Deus e sim do diabo. É muito fácil perder a visão, assim como o Davi, que de repente nos dias que os reis deveriam sair à guerra, fica no palácio, na ociosidade, olha uma mulher linda tomando banho, e fala, quem é aquela mulher? Aquela mulher já tem marido, já tem dono, já está bem casada, não, eu quero essa mulher. E aí a gente sabe todas as consequências. É muito fácil perdermos a visão, assim como Abraão e Sara, que Deus prometeu, de ti farei uma grande nação, você será um pai de multidão, olha as estrelas do céu, olha os grãos de areia do mar, vê se você, da praia, vê se você consegue contar, assim será a tua descendência. E aí de repente demora, não vem, e eles têm a brilhante ideia, tem um filho com a empregada. De repente o filho é seu, não é de Sara, e aí vê o que acontece. E nós vivemos as consequências dessa decisão até hoje com o povo árabe. É muito fácil perdermos a visão quando você está diante de um desafio gigantesco na sua frente. Por isso a gente precisa relembrar essa palavra, porque esses desafios virão, continuarão a vir. Você ainda enfrentará gigantes, você ainda terá outras lutas e outras batalhas, você ainda vai ter deserto pela frente. Você precisa lembrar disso. Tenha força e coragem. Não perca a visão, não perca a direção. Se Deus te deu um direcionamento, se Deus te trouxe uma palavra, se você tem uma visão no seu coração, vá em frente, seja forte e corajoso, continue, seja forte e corajoso, persevere, seja forte e corajoso, não saia da visão. O segundo, ser forte e corajoso, que ele diz aqui, a palavra que eu trago é obediência, que eu vejo que é isso que Deus fala com Josué. Versículo 7, seja forte e muito corajoso, tenha cuidado para obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. O segundo, ser forte e corajoso, a palavra é obediência. E é interessante que quando ele fala de obediência, ele fala muito corajoso. Ser forte e corajoso no primeiro, ser forte e corajoso no terceiro. Mas para falar de obediência ele fala, seja forte e muito corajoso. E quando eu olho para a realidade dos nossos dias, para obedecermos a palavra de Deus, para termos valores cristãos, na nossa geração, na nossa realidade, nós precisamos de muita força e muita coragem. Porque a igreja está na tendência de se amoldar aos padrões desse mundo. O apóstolo Paulo já falava lá em Romanos capítulo 12, não se amoldem aos padrões desse mundo, não se conformem com este século, não se conformem com o que está acontecendo nesse mundo, mas se transformem pela renovação da vossa mente, para que vocês experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente muitas vezes entra no formato desse mundo, a gente vai se acostumando, vai se acomodando e achando que as coisas desse mundo são normais. Quando não são, não é para ser normal, não é que a gente vai ser esquisitão, mas nós somos diferentes e seremos diferentes, nós não faremos o que o mundo faz, jamais, nossos filhos não se amoldarão a este mundo, amém? Amém, a próxima geração não vai ser igual a essa geração, a gente precisa entender isso. Eu falo isso como escola, como capelão do colégio. Gente, para a gente fazer a diferença e manter os valores cristãos na área da educação, hoje a gente precisa de força e coragem. Nós vamos precisar de muita coragem para ter valores cristãos nos dias de hoje. E levantar a bandeira, não, nós somos diferentes, aqui não. E se isso levar cada um de nós à prisão, nós seremos presos.
Se isso precisar fechar a igreja, pode fechar o prédio, porque a igreja jamais será fechada. Se a gente tiver que ir para o subterrâneo, se a gente tiver que ir para as casas, pode fechar o prédio, pode tirar a placa lá da frente, mas a igreja do Senhor Jesus nunca será derrotada para o inferno. Para isso a gente vai precisar de muita força e muita coragem, gente. A gente precisa de coragem hoje para ser fiel às Escrituras Sagradas. A gente precisa de coragem hoje para obedecer. E quando a gente olha, Deus já queria trabalhar com o povo de Israel, desde Deuteronômio, quando eles estavam no deserto ainda, quando era a ideia de inculcar para os filhos, ele falou: essa palavra que hoje te ordeno, estará primeiro em teu coração, inculcarás aos teus filhos, quando se levantar e quando se deitar, andando pelo caminho, deitado, na praça, em casa, todo o tempo, colocará como os umbrais na porta, selará na testa. A ideia é estas palavras, primeiro, estejam no teu coração. A nossa falta de obediência, gente, é porque muitas vezes não desceu para o nosso coração. Salmo 119:11 vai dizer: guardei ou escondi, dependendo da tua versão, guardei a palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, vai dizer: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda ou os obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Nosso problema de obediência não é um problema de disciplina. Nosso problema de obediência não é um problema de alguém batendo ou mandando, gritando. Nosso problema de obediência não é um problema de paternidade. Nosso problema de obediência é um problema de coração. A gente não obedece porque não desceu para o coração ainda. A gente não obedece porque falta paixão por Jesus. Falta entender no coração o que é servir a Deus e seguir os seus princípios e valores. Quando a turma fala daquilo que tem acontecido lá no colégio, né, dos adolescentes e todo esse movimento que tem acontecido, e eu falo sempre dos meus filhos, eu falo a minha oração para os meus filhos: meu filho tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tem gente que fala: você quer que seu filho seja pastor? Você quer que seu filho não... Eu aprendi uma vez, a minha oração para os meus filhos é que eles sejam cheios do Espírito Santo. Porque se eles forem cheios do Espírito Santo, eles não vão precisar se encher com as coisas desse mundo. A nossa geração, a gente não quer número. Não é número, olha o que está acontecendo, glória a Deus que está vindo, um monte de gente, eu não sei de onde vem tanta gente, não para de chegar adolescente naquela escola de sexta-feira, mas a questão não é número para nós, a questão é que eles sejam cheios do Espírito Santo, que a palavra de Deus desça para o coração, que eles amem a Jesus e sejam apaixonados pela sua palavra, porque se eles amarem a Jesus, eles vão entender isso aqui, não te desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, porque o que ele diz aqui é obediência. Palavra de Deus, isso aqui é coisa séria, isso aqui é coisa séria. Por isso que ele diz: medita na lei do Senhor de dia e de noite, foca nisso, se debruça sobre isso, estuda a palavra de Deus, conheça a palavra de Deus, se encha da palavra de Deus, e se isso descer para o teu coração, você vai conseguir ser um discípulo de Jesus, um servo fiel, que é fiel no pouco e que será fiel no muito. Nosso problema de obediência, gente, tem a ver com o coração. E a última expressão que ele fala, ou a última vez que ele repete, né, a mesma expressão, seja forte e corajoso, versículo 9, ele diz: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar. Se tem a palavra depois, se a primeira é visão, direção, a segunda é obediência, a terceira é não temas, não temas. E aqui ele é muito específico: não desanime, nem se apavore. É muito específico, porque se você lembrar, assim que eles atravessam o Rio Jordão, primeiro ele traz uma experiência de novo sobrenatural para aquela geração, porque a primeira geração tinha desafiado o Mar Vermelho, tinha atravessado o Mar Vermelho a seco. Mas agora Deus precisava mostrar para essa segunda geração que aquilo que os seus pais contaram, que aquilo que eles viveram era verdade.
E que o mesmo Deus que fez eles atravessarem, os pais e alguns crianças ainda, atravessando, e alguns jovens já, porque aquela geração foi de 20 anos para baixo, provavelmente. Aqueles adolescentes, crianças que atravessaram o Mar Vermelho, para eles se lembrarem que o mesmo Deus que estava com os pais, estava com eles, Deus repete um sinal. E eles atravessam o Rio Jordão a seco. Deus junta todo mundo, o Rio Jordão cheio, aquelas águas descendo, e diz que transbordava até pelas suas margens. Deus fala assim: traz a arca e a tribo de Levi na frente, e pode colocar a planta dos pés. E a Bíblia fala que quando eles colocaram a planta dos pés, a água parou, e eles atravessaram o Rio Jordão a seco. Ele repete de novo essa experiência com eles, porque ele está dizendo: não temas, porque daí você vai atravessar o Rio Jordão, e quando você chegar depois do Rio Jordão, a primeira cidade que você vai ver é Jericó. E aí você lembra de Jericó? O que era Jericó? Aquela cidade murada, a história de Raabe. E aí eles olham para aquela cidade murada, e vai falar: como que nós vamos derrubar isso aqui? Nunca tinham enfrentado uma guerra, nunca tinham enfrentado uma cidade murada, nunca tinham enfrentado um exército inimigo, e aí eles estão diante de uma cidade murada. Por isso a palavra de Deus para Josué desde o começo, porque ele sabia: não temas, não desanime, não se apavore, você vai enfrentar gigante, tem coisa grande pela frente. O inimigo é gigante, as cidades são muradas, o exército é grande, mas não desanime, não se apavore, porque eu estou contigo. É a mesma coisa que Deus fala para a gente. Você sabe que tem na Bíblia 366 não temas em toda a Bíblia. Claro que com as suas variáveis, né, do grego e do hebraico, mas esse aqui é uma delas. Tem 366 não temas em toda a Bíblia. É um para cada dia do ano e um para ano bissexto, como esse ano que a gente pode usar. Então você pode acordar todos os dias pela manhã, você pode acordar e lembrar que o Senhor te diz: não temas, pode levantar a tua cama. Ah, mas eu estou triste, eu estou tomando remédio para dormir, eu estou em depressão. Não temas, pode levantar a tua cama, porque Deus te diz todos os dias: não temas, não desanime, não se apavore. Ah, mas ontem eu fiz um monte de entrevista, não consegui nada, ninguém respondeu. Não desanime, levante e continue. Ah, mas meu marido não se converte, parece que não muda, continua pegando no meu pé, não quer deixar eu ir para a igreja. Não temas, não desanime, não se apavore. Os gigantes são enormes, a luta é gigantesca lá na frente, mas não desanime, continua, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde você andar. Essa é a ideia, gente. Eu não sei qual é o teu trabalho, eu não sei qual é a tensão, eu não sei qual é o gigante que você tem enfrentado, ou o gigante que você enfrenta todos os dias quando você acorda, mas eu posso dizer para você, que você pode descansar no Senhor, que você não precisa temer, porque todo dia que você levanta, tem um não temas te esperando. Todo dia que você acorda, tem um não desanime te esperando. Continue, persevere, porque eu vou lutar por você lá na frente, diz o Senhor. E aí nós sabemos o que Ele faz. Ele derruba as muralhas de Jericó sem eles levantarem uma arma. Eles derrubam aquelas muralhas, os camaradas dando 7 voltas, uma volta a cada dia, e no 7º dia 7 voltas, e no último dia gritando, e gritando aquelas muralhas vêm ao chão. Quando precisou um dia segurar, o dia vai escurecer, vai acabar o dia, nós vamos ser derrotados, porque a gente não conhece essa região, e se escurecer a gente perde nessa região. Então eles oram ao Senhor, Deus fala: tá bom, pode lutar aí que eu seguro o sol. Isso acontece no livro de Josué, gente, porque ele tinha dito lá atrás: não temas, porque eu estou à frente, não temas, porque eu vou fazer. Gente, eu não sei o que vai ser necessário fazer na tua vida para você vencer, mas sabe de uma coisa: o nosso Deus é aquele que derruba o gigante com uma pedra só na testa. O nosso Deus é aquele que derruba as muralhas sem uma estratégia militar. O nosso Deus é aquele que para o sol para você vencer. Ele atrasa o dia, ele volta a sombra, ele faz o que for necessário para você vencer. Apenas não temas, não desanime, não se apavore, persevere, porque o teu Deus é contigo. Por isso você pode descansar no Senhor. Eu quero chamar a equipe de louvor aqui à frente. Nós cantamos: descansarei, pois sei que és Deus. Eu não sei qual é a tua
o teu gigante, eu não sei quais são os teus medos, eu não sei o que você tem enfrentado, mas eu quero te convidar a ouvir do Senhor nessa noite. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, mantenha a visão. Se Deus te deu uma palavra, mantenha, fica firme. Seja forte e corajoso, obedeça. Obedeça o que está nas Escrituras. As Escrituras não mudaram, gente. A palavra de Deus não mudou, a gente não vai negociar nada não. Obedeça, simplesmente seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, não temas. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. Enquanto a gente canta essa canção, se você quer receber uma oração, se você tem gigante para enfrentar, se você tem um desafio, sai do seu lugar, vem aqui para frente. Pode sair do seu lugar, vem aqui para frente que eu quero orar por você. Se você tem gigante para enfrentar essa semana, se você tem batalha que você não sabe como vai vencer, não sabe o que vai acontecer, não sabe como é que vai ser, e precisa ouvir do Senhor, seja forte e corajoso. Receba essa canção como uma unção. Pode liberar o corredor, vem aqui para frente, vem aqui para frente. Isso, deixa a turma entrar. Libera o corredor, vem para cá. Mas saiba que você pode descansar no Senhor. Está tentando te derrubar, pede para o Senhor te esconder. Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansar. Fala pra tua alma, fala bem alto. Isso. Fala pra você mesmo, que você está seguro no Senhor. Pode descansar no Senhor. Eu não sei qual é o teu gigante, eu não sei qual é a tua luta, mas você vai voar acima disso. Sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois és rei, descansarei, pois Deus, em nome de Jesus, nós queremos descansar no Senhor. Meus irmãos e irmãs estão aqui na frente, ó Deus, dizendo para Ti, ó Pai, nós precisamos descansar. Se eles estão aqui na frente é porque eles estão dizendo para o Senhor corajosamente, saíram do seu lugar, se colocaram aqui expostos, dizendo para o Senhor, eu preciso de Ti. O gigante está grande, a ameaça, a luta é enorme,
estamos às vezes cansados, inseguros, temerosos. Pai, nós precisamos ouvir do Senhor, que o Senhor é conosco. Nós precisamos ouvir do Teu Santo Espírito, assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Nós queremos ouvir isso, Pai. Fala ao nosso coração nessa noite, nos ensina nessa noite, nos consola nessa noite, que possamos voltar para as nossas casas, recebendo essa palavra do Senhor: descansarei. Pai, nós queremos descansar, porque o Senhor é o dono de tudo, porque o Senhor é o dono da tempestade, porque o Senhor é aquele que acalma os ventos e os mares, porque o Senhor é aquele que está acima da vida e da morte, porque o Senhor é o dono de tudo. Pai, nós precisamos descansar. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos por histórias como essa registrada, que nos ensina, que nos desafia, que nos edifica. Pai, em nome do Senhor Jesus, que toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, agora e para sempre. Amém.